Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje a gente tem um material aqui que, olha, nos leva a pensar numa relação bem específica, né? A do aluno com o mestre, o guia espiritual, mas sobre a ótica da Kabbalah. Ok, vamos mergulhar nisso então. A nossa fonte é uma análise que parte dos ensinamentos do André Klein Rosa, e ele, por sua vez, se baseia muito nos escritos de uma figura central, Baal HaSulam, especialmente do livro Kabbalah para iniciantes. O foco aqui não é, assim, dar um panorama geral da Kabbalah, não. É mais entender um ponto que esse material destaca muito. Como a percepção que o aluno tem do seu mestre, chamado aqui de Moré, é crucial. E a nossa, digamos, missão aqui é entender como essa visão, essa percepção do Moré não é só um detalhe, sabe? Mas um motor mesmo para o avanço espiritual segundo essa linha de pensamento. E como uma falha nisso pode levar a um estado de paralisia, que eles chamam até de exílio espiritual. Uma ideia forte. Vamos ver como a fonte desenrola isso. Para começar, o material coloca o Moré numa posição muito central, muito potente. Ele não é só um professor de conceitos, né? É descrito quase como a fonte espiritual para o aluno, tipo um cordão umbilical com a luz. A ideia que se repete é: o benefício do aluno depende da sua própria percepção da grandeza do Moré. Isso já dá um clique, né? A conexão não é automática, depende dessa avaliação interna do aluno. Essa grandeza não é fama, não é reconhecimento no mundo necessariamente. É mais a percepção da estatura espiritual mesmo, sabe? A capacidade do Moré de ser um canal porque a Kabbalah chama de Hesed. A gente pode pensar em Hesed como graça, como bondade divina, a própria luz que vem do Criador, né? Então o Moré, nessa visão, é mais que um professor. Ele facilita essa transmissão vital. E perceber isso corretamente, valorizar essa função de canalizar o Hesed, é o que abre o aluno para receber. É como, sei lá, sintonizar o rádio, né? A estação tá lá, mas você precisa ajustar seu aparelho. A percepção seria esse ajuste fino. Entendi. Não é só ter respeito pela pessoa, mas reconhecer ativamente essa função de ponte para o Hesed. Isso muda a coisa toda. Mas aí o argumento da fonte vai mais fundo, nas consequências de não fazer essa sintonia fina. E aí que entra a tal queda da percepção e o exílio espiritual. O texto chega a dizer algo bem impactante. Um aluno que está exilado, exila seu humor junto consigo. Isso soa meio paradoxal, não? Como o estado interno do aluno pode exilar alguém de fora, ainda mais o guia? Essa frase é realmente um ponto crucial do ensinamento que está sendo apresentado. A dinâmica é toda interna, na verdade. O exílio aqui não é um lugar, né? É um estado de desconexão espiritual. E a fonte aponta uma causa principal: o egoísmo, a autoabsorção do aluno. Quando o foco fica muito no eu, sabe? Nas minhas necessidades, minhas opiniões, minhas frustrações, ou até na minha própria grandeza. A tendência, segundo eles, é diminuir a importância da fonte externa, do Moré. E essa diminuição pode ser sutil, não precisa ser um ataque direto. Pode ser só não valorizar, criticar internamente, comparar. E aí que a ideia de exilar o Moré faz sentido. Porque ao diminuir essa percepção da importância dele no seu coração, na sua mente, o aluno acaba silenciando a influência boa que poderia vir dali. Ele fecha o canal interno. O Morani pode estar ali presente ensinando, mas se a percepção do aluno está bloqueada pelo egoísmo, a luz, o Hesed, não acha caminho para entrar para nutrir. Então, nesse sentido, o aluno, ao se colocar em exílio, desconectado da fonte, ele impede que o Moré cumpra a função dele para ele, entende? A fonte externa fica exilada da consciência da receptividade do aluno. Ok, clareou bastante agora. O exílio é autoimposto, então. É uma consequência direta de como o aluno lida com a própria percepção, muito influenciado pelo ego. E essa desconexão, então, impede o fluxo do recensê. E quais as implicações maiores disso, segundo a fonte? Essa desconexão leva para onde? Ou melhor, impede de chegar aonde?
As implicações são vistas como bem sérias, sim, dentro desse sistema cabalístico. Se o aluno não consegue receber o Hesed por causa dessa percepção diminuída da fonte do Moré, ele fica estagnado no processo dele de tikkun, de correção espiritual. O objetivo maior que a Kabbalah de Baal HaSulam coloca é o Gemar Tikkun, a correção final. Um estado de harmonia total, de reparação individual e coletiva. Sem esse influxo constante de luz, de graça, que, segundo a fonte, vem pela conexão correta com a fonte espiritual acima, o Moré, o progresso para essa correção final fica bloqueado. E mais ainda, essa desconexão afasta o aluno da experiência de Devekut. Devekut é um termo para adesão, para ligação íntima, aquela sensação de unidade com o Criador, um estado bem elevado de consciência espiritual. Se o canal principal para receber a luz que ajuda nessa conexão ao Moré está obstruído pela percepção distorcida do aluno, a Devekut fica inatingível. Então, essa queda na percepção não é um probleminha qualquer, sabe? É visto como o obstáculo central que mantém a pessoa no exílio, separada da luz, da correção, da união com o divino. Percebe a cadeia? Percepção diminuída, bloqueio de Hesed, estagnação no tikkun, impossibilidade de Gemar Tikkun e Devekut. Sim, a sequência de causa e efeito fica bem clara. Uma reação em cadeia que começa com algo aparentemente sutil, que é a percepção interna. E para deixar isso ainda mais concreto, o material que a gente está vendo usa uma história bíblica bem conhecida, a de José no Egito. É interessante como eles usam essas narrativas antigas para ilustrar princípios psicológicos e espirituais, né? Como que a história de José vira um espelho para essa dinâmica aluno-Murray? Eles usam a analogia de uma forma bem precisa justamente para ilustrar essa ideia da queda de percepção como causa do exílio, da dificuldade. O texto foca naquele ponto da Bíblia que diz que subiu ao trono do Egito um novo faraó que não conheceu José. E é daí que a situação dos hebreus lá piora muito, né? Leva à escravidão. A interpretação cabalística que a nossa fonte traz vai além da leitura literal, de um simples esquecimento histórico. Esse não conhecer José é interpretado simbolicamente, como uma perda coletiva de percepção da grandeza, da importância espiritual do José. Ele não foi só um bom administrador, né? Ele salvou o Egito, a família dele, na fome, agindo como um canal da providência divina. O novo faraó, que talvez represente uma nova mentalidade coletiva ou o próprio ego dominando, deixou de reconhecer o valor, a função espiritual que o José representava. Perderam a conexão com o significado daquela fonte de salvação, de sustento que eles tiveram. E o que acontece logo depois dessa amnésia de valor? Vem a escuridão espiritual, a opressão física. A escravidão no Egito, nessa leitura, começa com uma falha de percepção sobre a fonte de luz e orientação que eles tinham tido antes. Nossa, que paralelo forte. A escravidão externa como reflexo de uma cegueira interna sobre o valor da fonte espiritual. Isso realmente ilumina aquela afirmação de que o aluno exila o Moré. Assim como os egípcios ou o faraó exilaram o significado de José da consciência deles, o aluno, por egoísmo, pode exilar o significado e a função do Moré da própria receptividade. Mas essa análise pode soar um pouco pesada para o aluno, não acha? Coloca uma responsabilidade enorme na percepção dele. Como a fonte lida com isso? Tem um jeito de calibrar essa percepção? Essa é a questão central, né? Sim, a responsabilidade sobre a própria percepção é fundamental nesse ensinamento. Mas a fonte não coloca isso como um fardo que esmaga, sabe? Mas sim como a chave para a liberdade espiritual. Se a causa do exílio está na percepção distorcida pelo egoísmo, então a solução está justamente em trabalhar ativamente essa percepção. A saída do exílio começa com um esforço consciente e constante de vigiar o coração, de monitorar como se está percebendo, valorizando a fonte espiritual, o Moré.
E o que isso quer dizer na prática, segundo o material? Implica um trabalho de humildade, mas, olha, a humildade aqui não é se anular, negar o próprio valor. É mais a capacidade de reconhecer a realidade, que a gente precisa de uma fonte superior para receber a luz, a graça recede, que é indispensável para o crescimento. É entender que o progresso não vem primeiro do eu, mas da conexão com algo maior que o eu. Essa humildade se traduz em ações internas. Se esforçar para ver a grandeza do morrer, não como pessoa perfeita, talvez, mas como um canal designado pela providência. Focar nas qualidades, no ensinamento, em vez das falhas, humanas ou percebidas, e, acima de tudo, colocar a importância dessa conexão acima das próprias vontades, das opiniões egoístas. Então, o trabalho é interno, ativo e constante. Não é uma aceitação passiva. É uma construção deliberada de uma percepção que ajuda a conexão. É quase um exercício de reorientar o foco, né? Tirar do ego e colocar na fonte. E esse esforço contínuo de valorizar o mor-ré é o que manteria o canal aberto para o receder, permitindo o avanço para o gemartikun, para a correção final. Exatamente, a fonte enfatiza isso. Que o verdadeiro trabalho espiritual, aquele que transforma mesmo, que liberta do exílio, seja ele pessoal ou coletivo, porque o princípio valeria para os dois níveis, começa aí. Começa pela decisão de se conectar à fonte designada com a percepção correta, com humildade, com valorização. É essa postura que permite receber a energia, o reshid, necessário para fazer as mudanças internas, as correções, o tikkun. O foco muda de como eu posso ser grande para como eu posso me conectar melhor à grandeza da fonte para que ela flua através de mim. É um giro de 180 graus na perspectiva egoísta, né? A valorização da fonte vira a ferramenta principal para a própria transformação. Faz todo sentido dentro da lógica que foi apresentada. Então, resumindo, o ponto central dessa nossa exploração baseada na fonte, nessa perspectiva cabalística que a gente discutiu, a relação com o guia espiritual, o morrer, é definida fundamentalmente pela percepção do aluno. E essa percepção não é só um detalhe psicológico, não. Ela funciona como um portão mesmo, que abre ou fecha para o fluxo da luz espiritual, o recede. Uma percepção diminuída, geralmente vinda do egoísmo, leva a um estado de exílio, desconexão, estagnação espiritual. Isso impede o progresso para a correção final, gemartikun, e para a união com o divino, a devekuti. E a saída desse exílio passa por um trabalho ativo, humilde, de vigiar e cultivar uma percepção elevada da fonte, reconhecendo ela como canal essencial para essa graça que transforma. A chave está na qualidade da conexão, que depende da qualidade da percepção. É isso. Isso, a percepção é apresentada como leme, né? O que direciona a jornada espiritual nesse contexto. E talvez, sabe, pensando um pouco além do escopo da Cabala em si, mas mantendo o espírito desse princípio, a gente pode deixar uma reflexão no ar. Como será que esse princípio, a importância crítica da nossa percepção sobre a fonte de conhecimento, de inspiração, de orientação, como será que ele opera em outras áreas da nossa vida? Pode ser um mentor no trabalho, um relacionamento importante, um livro que desafia a gente, ou até uma tradição filosófica, artística que a gente tenta integrar. Será que a nossa capacidade de absorver o melhor dessas fontes também é afetada profundamente pelo jeito como a gente percebe elas internamente? E uma questão talvez ainda mais prática. Como que a gente pode, no meio da correria do dia a dia, com pressão, frustração, o ruído constante do ego, como a gente pode cultivar e proteger essa clareza de percepção sobre aquilo que a gente reconhece como valioso, como guia, como fonte de luz na nossa vida? Como evitar que as dificuldades do momento ou as nossas próprias limitações nos levem a diminuir, a exilar internamente aquilo que tem o potencial de nos elevar? Não é aceitar tudo cegamente, claro, mas manter a conexão com o valor essencial, mesmo quando a forma externa tem seus desafios.
como manter essa sintonia fina com o que nos nutre espiritual, intelectual, emocionalmente, apesar das interferências todas. Fica essa reflexão sobre essa vigilância do coração, né?